tempo de registrar tudo que é falado aqui nesse altar, além do que o Senhor me revela no secreto, mas neste lugar. Tudo que o Senhor tem falado, eu tenho anotado, eu tenho registrado tudo. E tem sido um momento diferente na minha vida, tem sido um momento diferente com o Senhor. E eu sou grata ao Pai por mais uma vez, por essa oportunidade de estar ministrando, estar dividindo com vocês aquilo que o Senhor tem ministrado no meu coração. Amém? Que o Espírito Santo seja o guia nessa noite, que Ele seja a voz nessa noite, que não seja a minha voz, mas seja a voz do Espírito Santo, que seja Deus falando com vocês, que você sinta, que você não olhe para mim, que os seus ouvidos estejam atentos à palavra do Senhor, que você não observe talvez a minha dicção, que por algum momento eu venha falar errado, é uma fragilidade minha, estou tratando isso, aos pouquinhos eu vou melhorando, cuidando para não acelerar as palavras, mas o Senhor é bom, porque Ele tem cuidado de mim nisso também. E tem me dado calma para ministrar, tem me dado momentos de pausa, e só o Senhor faz isso, irmãs. É só o Senhor que faz isso. Nós não temos essa capacidade, é só o Senhor que faz. E de sexta para sábado, deste final de semana, eu tive um sonho. E eu me acordei e eu ouvi muito forte os berros de uma menina, mas muito forte, muito forte. E eu tive um sonho, ou foi uma visão, eu não consegui entender se foi uma visão ou foi um sonho, mas como eu estava dormindo, entendo que seja um sonho. E uns berros muito fortes, que isso eu acordei apavorada. Meu coração parecia que ia saltar pela boca, de tanta angústia, de tanto sofrimento. E nesse sonho, eu vi uma menina, não era uma menina pequena, uma jovem menina, uma jovem mulher, e ela estava acorrentada no pescoço. E ela gritava muito. E eu não vi o rosto dela, mas ela foi liberta. Mas meu coração acordou, eu acordei angustiada, eu despertei. E nesse tempo, eu estou fazendo tratamento da minha coluna, e o remédio que eu estou tomando, realmente, eu deito, eu acho que não demora nem 5 segundos. Quando eu fecho os olhos, eu apago. E o Senhor me despertou de uma forma assim que acordei. Mas era muito pavor, o meu coração acelerava muito. E aí o Senhor falou assim para mim: filha, ora em línguas. Lembra da arma de proteção que um dia nós falamos, que foi falado um dia nos Sentinelas? Ora em línguas, o tempo todo ora em línguas, somente em línguas, porque o inimigo não pode ouvir você orando, ele está muito próximo. E ali eu comecei a orar em línguas, e fiquei quase 1 hora orando, e fui me acalmando meu coração, foi trazendo paz, foi aliviando aquela inquietação. Mas outro dia de manhã, eu fazendo meu café ali, o Senhor falou: filha, aquela menina é a minha igreja. E ela está acorrentada, ela está aprisionada, e eu quero libertar ela. E aí eu busquei uma palavra que fala em Deuteronômio 32, diz assim: Deus cuidou e protegeu o povo de Israel, como se eles fossem as meninas dos seus olhos. E no sábado de manhã eu abri o grupo, mandei uma mensagem, um áudio ali para as sentinelas, dividi o meu coração. E logo uma das irmãs falaram assim: pastora, eu acordei 4h30 também, sabe, para orar. O Senhor me despertou para orar e eu fui para orar. E depois uma outra irmã colocou: pastora, eu me acordei às 5 horas também. E aí, irmãs, eu pude ver que o diabo está furioso, sabe? Ele não está furioso só comigo, ele está furioso com várias mulheres que têm se levantado, sabe? Ele está querendo paralisar. Mas naquele momento, é tão bom saber que a gente não está lutando sozinha. Que existem mulheres, sabe, que também estão guerreando, que também estão enfrentando as suas batalhas diárias. Mas que também decidiram não parar. E eu louvo ao Senhor pela vida de vocês, irmãs, que têm passado batalhas diárias, têm enfrentado lutas, guerras, e você não tem parado. Porque quando você está aqui nessa noite é porque você não parou. É porque você ainda acredita que o Senhor é um Deus
Um Deus todo-poderoso, que é sobre todo o céu, sobre toda a terra. E Ele tem poder para transformar, para libertar e para mudar essa situação na vida de vocês. E quando, ali falando no grupo com as meninas, nós lembramos, né, que segunda-feira ontem nós ia fazer um jejum coletivo. E tinha uma palavra como base nisso. E aí eu fui pegar essa palavra para ler. Irmãs, e algo saltou nos meus olhos. Quando eu estava lendo, algo saltou nos meus olhos. E através disso o Senhor me deu a palavra de hoje. E quando eu estava lendo, ao mesmo tempo que eu estava lendo, eu estava me lembrando, irmãs, do meu aniversário, que eu tinha feito que eu fiz na segunda-feira passada. E o Senhor me fez me lembrar, irmãs, de tempo. Ele me fez lembrar de alguns dias atrás, que nós, nas orações de manhã, nós falamos sobre ciclos. Tem o tempo do seu aniversário até o próximo aniversário. Existe o tempo que inicia janeiro até dezembro. Existe o tempo que inicia meia-noite e termina no outro dia, meia-noite. Tempos, ciclos. E quando nós falamos em tempo, a gente sempre usa datas, registros. E eu lembro que há uns 25 anos atrás, eu falava assim, porque eu não tinha feito uma faculdade. Tinha feito um técnico em contabilidade. E fui trabalhando, você sabe da minha história. E não tinha feito uma faculdade. E eu lembro que, há uns 25 anos atrás, eu falei assim, quando eu fazer 40, nem que eu tenha que fazer, como é que é? Eu falei assim, ó, um dia eu vou fazer uma faculdade, nem que eu tenha que me formar aos 45 anos, lá com 20 anos eu falei isso. E aos 45 anos, irmãs, eu me formei. E é um tempo, então assim, registro de datas. E há uns dias, meses atrás, eu recebi uma palavra profética, além do que o meu esposo, nos meses atrás, ele falou assim, logo, você está te formando agora escreve um livro. Eu amei, recebo. Só que, recebo do quê? Mas as coisas parecem que, né, a gente vai deixando meio de lado, porque os dias vão vindo e tem tanta coisa para fazer. E eu recebi uma palavra profética aqui num culto, que eu ia escrever um livro em 2026. E novamente, vocês sabem desse testemunho também, eu simplesmente deixei de lado. Mas o Senhor, quando Ele fala, irmãs, Ele cumpre. Quando Ele fala, Ele cumpre. E o Senhor deu um jeito de fazer eu escrever um livro para 2026. E é tão bom que esse primeiro, o Senhor já tem até o dia de lançamento, está tudo preparado. Porque Ele sabia que eu não ia conseguir. O Senhor tem, então, quando Deus fala, irmãs, Ele cumpre. E registrando sobre isso com vocês, irmãs, sobre a palavra, o Senhor me fez me lembrar que dia 21 de janeiro de 2023, porque eu coloco datas, irmãs, também na minha Bíblia. Deus me deu uma palavra de ordem sobre uma decisão que eu e meu esposo deveríamos tomar. Uma data, um registro. Então, vocês vão entender porque eu quero que vocês entendam sobre isso, irmãs, sobre a questão de nós entendermos que o Senhor, Ele trabalha muito em números, em datas, em dias, em ciclos, em tempo. Então, Deus quer que você registre que datas nessa noite são importantes. São importantes. Então, eu quero ler com vocês Neemias 1. Nós vamos ler do 1 ao 4 e depois 10 e 11. Neemias, do 1 ao 4, do 1 ao 4, perdão, e depois 10 e 11. Neemias 1, do 1 ao 4, e o 10 e o 11. Palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleus, no 20º ano, quando eu estava na cidade de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhe perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio e a respeito de Jerusalém. E eles me responderam:
os restantes, os que sobreviveram ao exílio e se encontraram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Quando ouvi essas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante de Deus dos céus. E eu disse, lá no 10 e 11, este ainda são teus servos e o teu povo que resgataste, com teu grande poder e com tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, à oração dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Façam que o teu servo seja bem sucedido hoje, grave isso, hoje, e encontre misericórdia diante deste homem. Neste tempo eu era copeiro do rei. Amém? Irmãs, grave isso, hoje. Quando nós iniciamos essa leitura, nós observamos que não foi um certo dia, não, foi no mês de Quisleus, no 20º ano. Nesse dia, ele recebe uma visita e ele pergunta, como estão os meus irmãos? Que escaparam, que sobreviveram ao exílio. E eles respondem, Neemias, eles estão passando por grande miséria e humilhação. E a miséria, irmãs, ela traz o quê? Desespero. A miséria, ela traz suicídio. E quando nós falamos de miséria, eu não falo só em questão miséria, no sentido de poder aquisitivo e prosperidade, não. Mas nós estamos falando também de uma miséria espiritual. Eles falam que os muros estavam em ruínas e que as portas foram destruídas pelo fogo. Naquele momento, Neemias sentiu dor de alma. Daquele povo, porque aquele povo era o seu povo, aquela cidade era a sua cidade. E a palavra fala o que, irmãs? Que ele faz o quê? Ele ora e jejua e clama ao Senhor. Irmãs, a primeira coisa que nós precisamos entender, que a oração e o jejum, ele faz parte do nosso armamento de Deus. E é na oração que nós conseguimos alcançar uma intimidade com o Pai, sermos fortalecidas, restauradas, ser curada, ser orientada, ser direcionada pela sua própria palavra. E é na oração que nós encontramos que? Força. Para continuar aquela caminhada que está bem difícil. Sabe aquele dia que está bem difícil? E ele vai dizer, Senhor, são teus servos. Senhor, são tuas servas, é o teu povo. Aquele povo, Senhor, que tu resgataste do Egito. E uma das coisas, irmãs, que também saltou aos meus olhos, que eu falei lá no início, é que quando ele disse, Senhor, fazes eu ser bem sucedido, quando? Hoje. Ele não diz amanhã. Ele não diz depois de amanhã. Ele não diz no mês que vem. Ele não diz no próximo ano. Ele diz hoje. Irmãs, a fé dele é tão grande, é tão extraordinária, que depois do momento de oração e jejum, o que ele diz? Senhor, faz prosperar hoje. Faz prosperar hoje. E que convicção é essa, irmãs, que ele tem? Você está vendo que algo está atolado de miséria, sabe, mergulhando numa miséria lá espiritual, também material, que estava tudo destruído. Pessoas, quem sabe, dizendo assim, meu Deus, eu já vim lá do Egito, já passei fome, já passei trabalho, estou aqui, agora estou passando por isso, eu quero morte, eu quero morrer, não quero mais viver. Quantas pessoas se encontram assim, mano, depois de tantas lutas,
Foi de tanta dificuldade que muitas vezes, eu não digo morrer, mas você fala, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Eu não consigo mais. Mas aquele homem, irmãs, ele tem uma convicção ao ponto dele pedir, Senhor, faz prosperar hoje. E essa convicção, irmãs, vem porque ele conhecia o nosso Deus, que tem todo o poder na terra e no céu. Ele sabia que aquele Deus que ele estava ali orando, clamando, se achegando a ele, a esse pai, ele sabia quem ele era. Que era o mesmo Deus que tirou o povo do Egito. E que tinha poder, sim, para mudar toda aquela história daquele povo. Ele começa a relatar, ele começa a dizer ali que o fogo consumiu, que as portas foram arrancadas, que os muros foram queimados, que a cidade estava destruída. E eu imagino, irmãs, que Deus tenha sondado o coração, sabe, de Neemias. Viu o que ele estava sentindo, a dor, por falar daquele choro. Ele fala que ele sentou, ele chorou, ele lamentou. Porque ele viu a dor daquele povo. Ele viu a dor daqueles irmãos dele, daquela cidade, naquela situação. Irmãs, num sonho que eu tive, vendo aquela menina acorrentada, gritando, eu já acordei desesperada, com o coração na boca. Imagina quando ele soube essa notícia dos irmãos e das irmãs dele. Como estava o coração de Neemias nesse momento. Como estava a dor do coração deste momento. Mas, irmãs, o que é estar? O que é estar no centro da vontade de Deus? O que é você ter comunhão com Deus e você ser detentor de um legado? Ser detentora de um legado. Ele estava no palácio, ele servia e ele também era servido, por quê? Porque ele estava numa posição de liderança, ele era o copeiro do rei. E o pedido que ele faz para o rei, olha, me envie para edificar essa cidade que está na miséria, para edificar essa cidade que está desacreditada, me envie. Eu quero ser enviado para um propósito de quê? De edificação. Eu não quero ser enviado, rei, para dividir. Eu não quero ser enviado com sentimento de contenda. Eu não quero ser enviado com sentimento faccioso. Eu quero ser enviado para a edificação de uma cidade. Você tem ideia, irmãs, do que eu estou dizendo? Porque Deus está dizendo, eu estou te enviando. A miséria poderia estar lá, o pecado pode estar lá, o que é profano pode estar lá, a decadência moral, a decadência sexual, a decadência espiritual. Mas Deus levantou Neemias. E Deus foi muito claro, irmãs, quando eu preparava essa palavra. Porque eu tenho visto mulheres guerreando, passando por lutas, por dificuldades, e não parando. E Deus foi muito claro dizendo, eu estou levantando mulheres para este tempo. Para uma construção. Irmãs, e não há nada de errado de você pedir para ser enviada, para somar. Não há nada de errado você pedir para ser enviada para edificar. Não há nada de errado de você orar e pedir para Deus te enviar para ser um canal de bênção, um instrumento de transformação e de cura. Porque aquele rei pergunta, o que você precisa?
E Deus te pergunta nessa noite: filha, o que você precisa? O que você precisa? Porque o meu chamado você já tem, a minha graça você já tem, a minha confirmação você já tem, o meu Espírito já está dentro de você. Eu tenho te dado a minha palavra, eu tenho te dado livramento, eu tenho te sustentado. E quando eu me lembrava desse sonho, irmãs, escrevi aqui, o Senhor me disse: eu vou romper cadeias, eu vou romper correntes, eu vou romper. Irmãs, entenda, Deus foi dando homens para Neemias para levantar, e eram 12 portas, as sentinelas vão entender, 12 portas diferentes. Deus levanta vários homens para levantar 12 portas. Cada um carregava um legado. Cada um carregava um legado e construía uma porta diferente. Irmãs, cada uma de vocês tem um legado. Cada uma de vocês. E quando Deus quer abrir portas, restaurar portas, Ele vai lá e tira, sabe o quê? Toda a miséria espiritual. Toda a miséria. Porque Ele quer romper coisas aqui que estão te impedindo de avançar. E Deus está repreendendo, irmãs, em nome de Jesus. Nós, em nome de Jesus, estamos repreendendo todo o espírito de miséria. E você vai dizer: me envia-me. Senhor, pode me enviar. Sabe o que o rei diz para ele? Quanto tempo durará essa viagem, Neemias? Quanto tempo durará? Essa questão do tempo, irmãs, a gente tem dificuldade, principalmente nós, mulheres. Quando lemos Neemias 2, do 4 ao 6, diz assim: o que você me pede agora, o rei disse. Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se for agrado do rei, e se este servo encontrou favor à sua presença, peço que me envie ajudar a cidade onde estão os túmulos dos meus pais, para que eu reconstrua. Então o rei, que tinha a rainha sentada ao seu lado, me perguntou: quando vai durar a sua ausência? Quando você voltará? Marquei certo prazo, e o rei se deu por satisfeito e deixou ele ir. Irmãs, ali fala que ele marcou certo prazo. E o rei deu o quê? Por satisfeito. Irmãs, o tempo aqui não está registrado. Porque o tempo é de Deus. O tempo é do Senhor. E eu quero lhe dizer que quando vier, quando se cumprir a promessa na tua vida, terá satisfação, será perfeito. Ninguém soube, irmãs, o que o rei e Neemias conversaram sobre o tempo. Foi só somente entre ele e o rei. Ninguém precisa saber, porque o tempo, irmãs, é de Deus. O tempo é do Senhor, para cumprir a promessa, o tempo é dele. Sabe quando o inimigo quer que você duvide do que Deus tem? Daquele sonho que você teve, ele vem na sua mente e diz: ei filha, já passou 5, 10, 15, 20 anos. Não era para ter cumprido? Mas Deus está dizendo: o tempo pertence a mim. Eu mandei uma mensagem no grupo, hoje, que estava na frente do meu computador, preparando ali a palavra. E ele dizia assim, ó: eu não me esqueci de você. A sua vitória está chegando. Tenha fé. E coisa boa, irmãs, quando a gente lê. E faz tantos anos que eu recebi aquela lembrancinha. E eu preparando a palavra aí, irmãs, está sempre ali.
E meu olhar olhou: filha, eu não esqueci de você. A tua vitória está chegando, tenha fé. E quando eu li aquilo ali, preparando a palavra, não é só para mim não. Tem mulheres que precisam saber que Ele não esqueceu delas. Que Ele não esqueceu e que a vitória está chegando. Mas eu creio, sabe, que nós vamos viver o tempo suficiente para ver as promessas do Senhor se cumprir em nossas vidas. Põe a mão no coração de vocês. Talvez você pense agora: Senhor, quanto tempo vou ter que ficar esperando? Quanto tempo eu vou ter que aturar isso? Por quanto tempo eu ainda vou ter que chorar? Irmãs, em todo tempo, sejam alvo as tuas vestes e nunca falte o óleo do Senhor sobre a tua cabeça. E em todo tempo Ele cuida, e em todo tempo Ele capacita, e em todo tempo Ele te encoraja. Amém? Pode tirar a mão do seu coração. Este é o tempo, irmãs. Desfrute daquilo que você vai viver nesse tempo. Há um tempo, irmãs, diferenciado. Há um tempo diferenciado para a tua vida. Creia nessa palavra. Irmãs, entenda que quando nós somos enviadas, quando você é enviada para edificar, você tem que ter em mente que o inimigo, ele vai usar situações. Ele vai usar palavras. Ele vai usar pessoas para te desmotivar. Nós falamos no grupo sobre o ladrão da alegria. Aquele que rouba a tua alegria quando você... Sabe aquele dia que você está feliz e vem uma pessoa que rouba aquilo ali? Teve um dia que nós repreendemos esse espírito, sabe, irmãs, que rouba, sabe, que é o ladrão da alegria. Que vai usar pessoas para te desmotivar, para que essa obra de edificação não avance, e para que você viva numa miséria espiritual, e você não saia dessa, você não saia dela. Para que não haja libertação, para que não haja salvação, para que não haja prosperidade sentimental, emocional, matrimonial, prosperidade, mas em todos os sentidos. Eu quero ler para vocês, vamos ler aqui, Jó 2:1. Não, perdão, mas volta aí. Neemias 2:1. É isso? Dois, 19 e 20. Perdão. Porém, quando Sambalate, o Horonita, Tobias, o servo amonita, e um árabe chamado Gesem souberam disso, zombaram de nós e nos desprezaram, dizendo: o que é isso que vocês estão fazendo? Que querem se rebelar contra o rei? Então lhe respondi: o Deus dos céus é quem fará com que sejamos bem-sucedidos. Nós, seus servos, vamos nos preparar e começar a construção. Mas você não tem parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Irmãs, quando veio a zombaria, e tudo aquilo para impedir o propósito de Deus viesse se cumprir, o que Ele disse? O Deus dos céus é que nos fará prosperar. Irmãs, eu nunca fiz isso, vou fazer isso nessa noite. Quer que você olhe para a irmã do seu lado e diga para ela assim: sabe que é uma promessa de Deus na tua vida? Que é uma prosperidade chegando para você e sua família? Agora faça mais uma pergunta. O inimigo está zombando, né? Deixe que zombe. Deixe que zombe, irmãs. Deixe que zombe. Lá no capítulo 4,
Bem aqui. Fala que os inimigos pretendiam retardar e prejudicar a edificação dos muros. A palavra fala, não vou ler aqui, não vai deter um tempo, e o tempo está correndo. Eles falam que eles estavam irados e indignados. Eles falam, diz assim, que mesmo que eles construam, se vier uma raposa, derrubará aquelas pedras. Aquela muralha de pedras. Irmãs, a raposinha é mencionada na Bíblia, em Cânticos 2:15, onde ela é apresentada como animal que prejudica as vinhas em flor, representando os pequenos problemas que podem destruir a vida espiritual de uma pessoa. Ou seja, uma raposa pode fazer uma grande destruição. E agora eu quero ler com vocês Jó 2:1 e 2, diz assim: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se diante do Senhor. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. Irmãs, quando nós estamos a passeio, nós não temos horário para almoçar, nós não temos horário para dormir. Diferente de quando nós temos um compromisso marcado. Quando nós temos um médico, uma consulta, quando nós temos uma consulta médica, um horário. Você vai certinho naquele dia no horário. E mesmo que o médico se atrase, você fica ali esperando. Eu relembro que a minha doutora, minha oncologista, como ela realmente é uma mulher assim que realmente é bem renomeada, mas até agora não tanto. Mas antes passava o dia, era assim, às 8 horas marcada minha consulta, eu ia ser atendida lá pelas 5 da tarde. Não só eu, várias. E era impressionante, a mulher chegava, todo mundo batia a palma para ela. Não importava, irmãs, ficar esperando ali, ela. Porque elas tinham certeza que aquela mulher tinha conhecimento. E na ciência, ela tinha todo um domínio. E tinha uma expectativa na nossa vida ali. Que ela ia, se a gente não sabe fazer uma cirurgia, ela ia tirar o tumor. Tinha uma expectativa nela. E nós esperávamos ela o tempo que era preciso. Quando a gente tem que fazer, irmãs, um exame, requer um jejum de 12 horas, ou até mais. O que a gente faz? A gente vai lá e jejua bem bonitinhas. Permanece. Quando tem que fazer aquele exame de coloscopia, que é aquela dieta de 3 dias, a gente vai lá, faz bem direitinho, rígido. E com Deus, irmãs, quando nós marcamos um tempo para orar, quando nós dizemos que vamos jejuar, por que é tão difícil? Meu Deus, o tempo está passando. Irmãs, o inimigo ele não tem pressa, e por isso que eu quis ler Jó para vocês. Ali fala que ele está a passeio. Ele não tem pressa para derrubar o teu lar. Ele pode ficar 10 anos sondando, 20 anos sondando, aonde está uma brecha, aonde você pode cair, aonde o seu marido pode cair, aonde o seu filho pode cair. Ele não tem pressa. A palavra fala em Jó que ele estava o quê? Passeando. Passeando. Estou rondando, estou passeando. Sabe, irmãs, quando às vezes você pensa assim, eu vou cuidar isso, eu vou vigiar isso. Ele fala, coitado. Ele vai lá do outro lado. E você nem imagina. Porque ele está um tempo passeando, te observando e vendo aonde você pode cair, aonde ele pode tirar a tua paz. Sabe, irmãs, eu sinto uma orientação do Senhor. Porque
Ele não tem pressa em enxergar os nossos defeitos, as nossas vulnerabilidades, as nossas fragilidades. Ele não tem pressa porque Ele quer, sabe o quê? Ser certeiro. Ele sabe que se Ele conseguir penetrar como uma raposa, que nem aqueles homens estavam falando, se uma raposa ir lá, destrói aqueles muros. Fala um pouquinho a mais, eu não vou entrar, que Neemias coloca um de cada, né? Diante lá as colunas para proteger a família com espadas. Uma estratégia para que ninguém entre. Uma pessoa aqui, uma pessoa aqui, uma pessoa aqui. Estratégia de vigilância. Irmã, se o diabo conseguir entrar, ele faz um estrago. Ele faz um estrago. Cuide do seu lar. Cuide do seu casamento. Cuide dos seus filhos. Mas mais ainda, irmãs, essa palavra de cuidado, de atenção, eu quero que entendam que Deus lhe trouxe hoje, para te dizer que está em pé a promessa que eu fiz para você. Que mesmo que o inimigo tente barrar, tentam colocar raposinhas, tentam levantar vários homens para impedir a edificação do teu lar, Deus está dizendo hoje, cadeias estão sendo quebradas, irmãs, no reino dos céus, para que venha a se cumprir a promessa dele. E é no tempo deles, irmãs. Pastor, mas amanhã vai mudar tudo. Irmãs, hoje está sendo quebrada. Mas vai começar se você crê nisso. Deus nos escolheu, irmãs. E Ele vai nos capacitar. Porque Ele tem um propósito específico para cada uma de nós. E Deus, Ele está soprando, irmãs, vida sobre este lugar nessa noite, sabe? Naquilo que estava perdido, Deus está soprando vida nessa noite. Deus, Ele está curando, e Ele está blindando, e Ele está te renovando. E não é amanhã, irmãs. Talvez você pense, é amanhã. Não, irmãs, não é amanhã. É hoje. E é hoje que você precisa tomar posse disso. Para que o reino dos céus, cadeias podem ser quebradas nessa noite. Deus vai abrir portas, irmã, vai derrubar cadeias. Sabe, eu não sei que promessa está presa na tua vida. Eu não sei que promessa está presa na tua vida. Hoje, conversando com uma pessoa, e ela me disse que fez uma reforma na casa. Lembra da porta que ela, identificou uma porta parecida com a minha porta lá, e ela reformou, está pronta, e ela disse, irmãs, ela já é cristã, e ela está há anos orando pelo esposo dela que não é convertido, e ela disse assim, Rose, tu não sabe, ele falou ontem, agora depois que reformar nossa casa, a próxima célula é aqui em casa. Irmãs, vocês ouviram isso? O esposo dela disse que a próxima célula ia ser na casa dela. E ela disse, sabe o que aconteceu hoje de manhã? A porta não abria. E eu, Jesus, tu fala, Senhor. Eu disse, não vou falar o nome dela porque eu não posso. Eu disse, minha querida, o diabo está trancando, está tentando impedir que não venha entrar aquilo que ele determinou. Mas eu te digo, será aberto, o Senhor não vai fechar. Aquilo que Ele fechou, Ele abre. E aquilo que o diabo tentou fechar, Ele vai abrir. Ele vai abrir. Ele vai abrir, irmãs. Ele fecha, Ele abre portas. Ele fecha aquela porta que é para fechar, mas Ele abre aquela porta que é para abrir. Ele tem esse poder. Vocês entendem, irmãs, quando é espiritual? Quando algo no céu que aconteceu, o diabo tenta se levantar. E ele mostra com irmãs, com evidências,
aquilo que o diabo está tentando contra a tua vida. Lá em, meu Deus, lá em Atos 16, 25, Atos 16, 25, fala que por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Que dia era, irmãs? Era no mesmo dia. Não tinha acabado ainda. Era por volta da meia-noite. Por volta da meia-noite. E o que eles estavam fazendo? Orando e cantando. E o que nós estamos fazendo aqui, irmãs? Orando e cantando. Irmãs, a palavra de repente, quando fala ali de repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. E imediatamente todas as portas se abriram e as correntes todos se soltaram. Irmãs, olha que interessante. Eu não quero entrar nessa palavra porque não é o foco. Mas eu preciso falar sobre algo. Apóstolo Paulo, ele queria ir para Jerusalém, que a porta de Jerusalém se abrisse, sabe? Que ele fosse para lá. Mas Deus leva ele para onde? Para Macedônia. Talvez, quando ele estava sendo açoitado, que fala um pouquinho antes do que eu li, quando ele quer levar ali para a prisão, ele pensa, eu estou conjecturando, viu, irmãs? Ele pensa, eu queria ir para a Ásia. E o Senhor me traz aqui para Macedônia para passar por aí, por isso. Irmãs, o não do Senhor tem propósito. Entenda que os nãos do Senhor têm propósito. Para ter salvação, às vezes você vai passar por algumas prisões. E você precisa confiar. Porém, na hora que Ele determinar, oh meu Deus, as cadeias vão se quebrar, as portas vão se abrir. Aquela porta fechada vai abrir, irmãs. A porta que se fechou vai abrir, as cadeias vão quebrar. Quando o Senhor determinar, vai acontecer, porque Deus não se atrasa. Para de andar atrás de profeta, irmãs. Para de andar atrás de revelação, achando que Deus se atrasa. Deus não se atrasa. Deus não se atrasa. Cuidado com palavras que, sabe, que enchem o teu ego. Porque o diabo é bom nisso. Eles estavam sendo açoitados, irmãs, com dor. E eles começam a fazer o quê? A cantar. O grupo pode passar já? Pode vir? Eles começam a cantar. Irmãs, não é fácil. Quando nós estamos lutando, cantar. Não é fácil quando nós estamos, sabe, passando por luta, o nosso rosto está. Não é fácil. Quando nós estamos lutando, as pessoas estão à nossa volta, às vezes a tua resposta não é dócil. Quando nós estamos lutando, os nossos compromissos, os nossos afazeres, parece que fica tudo embaraçado, parece que não rende aquele dia. Mas eles estavam cantando e adorando. E eu sei, irmãs, que muitas de vocês estão lutando aqui nessa noite. Eu sei, assim como vocês estão aqui, debaixo de muita batalha, de muita luta. Mas a adoração verdadeira, de quem não sabe o que está acontecendo, porque muitas vezes, irmãs, nós estamos em situações e nós não sabemos o que está acontecendo. Você pergunta, meu Deus, pai, por que isso? Por que isso está acontecendo? Mas a adoração verdadeira é de quem confia, irmãs, mesmo não entendendo o que você esteja passando neste momento. Quando nós confiamos no Senhor, muda tudo. Eu quero que vocês fechem os seus olhos. Pode se colocar de em pé e feche os seus olhos. O que está doendo, irmãs?
O que está te impedindo de adorar, filha? São as feridas, são as injustiças, são o cansaço, essa vontade de desistir. É o exame, é o laudo, é o extrato da conta corrente, é a dor do seu filho, é a dor do seu esposo. Oh, Deus.